Senhora Presidente, em exercício, deputada Fatinha, senhores parlamentares ainda presentes, deputada Marta Rocha, deputado Jânio Mendes. Queria, deputada Marta Rocha, levar a conhecimento desse plenário que eu e a deputada Lucinha ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem um número aqui imenso, consoante o protocolo do Tribunal de Justiça, contra uma lei 6.250, de 29 de dezembro de 2017, do município do Rio de Janeiro, que altera a alíquota padrão do ITBI e promove alterações e inserções de dispositivos relativos ao IPTU e TCL, inclusive na planta genérica de valores, PGE, de imóveis e da outras providências. Deputado Jânio Mendes, deputada Marta Rocha, deputada Fatinha. O erro é permitido porque a senhora, além de Fatinha, é também uma fada do bem. Dito isso, é que o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, fez aprovar na Câmara dos Vereadores um reajuste extorsivo de IPTU. E todo esse projeto de lei fere diversos preceitos da Constituição do Estado e da Constituição Federal. O primeiro deles, que quero juntar num só, é o princípio constitucional da razoabilidade, porque o aumento é extorsivo. Queria lembrar que, ano a ano, deputado Jânio Mendes, o IPTU é corrigido pelo IPCAE. O que o prefeito fez foi dar um sobreaumento imenso, que vou dar daqui a pouco os valores médios. Então, o primeiro princípio que ele fere é o da razoabilidade. Não é razoável o novo critério para o bolso do contribuinte. Segundo, tem o caráter de confisco, que fere o artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal e, por via de consequência, o seu similar na Constituição de Estado, que diz que o tributo não pode ser utilizado com caráter de confisco. Porque, se não, vejamos, deputada Marta Rocha, esses números que vou dizer são absolutamente expressivos. E falar em valores médios, pegar dois bairros, Centro e Copacabana. Copacabana, deputado Jânio Mendes, o mínimo de reajuste acima da inflação foi 32%. E o máximo foi 244%. A punição, como exemplo, ao morador de Copacabana é violentíssimo. Isto dá uma média de 103% acima da inflação. Para o cidadão que mora no centro, este valor médio acima da inflação acumulada foi 25%. Agora, pasme, deputado Jânio Mendes, imagine quem tem sala não residencial, por via de consequência comercial, no centro.
a grande maioria fechada pela crise. O reajuste mínimo acima da inflação é de 47%. E o máximo, não caia da cadeira, deputado Jânio Mendes, é 567%. Logo, o valor médio é 159% acima da inflação. Então, está claro já na preliminar que fere o princípio da razoabilidade e tem o caráter de confisco. Mas a Constituição Federal, no artigo 5º, e a Constituição Estadual, no artigo 8º, parágrafo único, diz que a lei não pode roubar a dignidade da pessoa humana. Se você tem um aumento tributário no IPTU com caráter de confisco, você não vai poder pagar. A inadimplência vai ser brutal e você vai ficar em risco com aquilo que lhe mais tem valor, o risco de ser inscrito em dívida ativa, que é do seu imóvel. Então, fere o princípio da dignidade humana. Fere o princípio do artigo 214 da Constituição do Estado, que é aquele que diz que a lei tem que objetivar um projeto de desenvolvimento econômico e de justiça social. O que está se cometendo é uma forte injustiça social, porque se a inflação desse ano vai ser 4,5%, imagine você ter correções no teu IPTU de 100%, como é a média de Copacabana. Além do mais, fere os artigos 37 e seu correspondente na Constituição Federal e o seu correspondente na Constituição Estadual, que é o 77, o princípio da legalidade. Não goza esse projeto de lei de nenhuma legalidade, porque nem justificativa técnica fundamentada existe. Dizer que o IPTU não era revisto há 10 anos não é verdade. O que não era revisto em 10 anos era a planta de valores. O IPTU era corrigido ano a ano, no mínimo pelo IPCA-E. Ora, mesmo que você dê a justificativa de reajustar a planta de valores, o valor venal do imóvel, e o senhor foi secretário de Fazenda, está entendendo o que eu estou dizendo? Se levou 10 anos e o gestor público se quedou e mora, você não pode tirar essa diferença de 10 anos em um único ano. Isto é uma covardia contra a população. Por isso, eu e a deputada Lucinha fizemos essa representação direta de inconstitucionalidade, está autuada sob o número 005-752-2017.8.19.0000. Foi distribuída. A relatora é a desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar, e nesse exato momento, o despacho foi no sentido de abrir prazo de 5 dias, datado de 20 de dezembro, para que o prefeito e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se manifestem sobre o pedido de liminar que solicitamos. E por que pedimos liminar? Porque entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018. Tem que rodar os carnês. E depois de rodar o carnê e botar na rua,
fica difícil, né? Então, a liminar também urge. Por isso, senhora presidente, encerro dizendo que essa é uma questão vital para a cidade do Rio de Janeiro, porque isto é uma expoliação, um confisco da renda do morador da cidade do Rio de Janeiro, nesse momento agudo de crise que vive o Estado e os 92 municípios. E o município que está menos sujeito à crise é exatamente o município da capital. Muito obrigado, senhora presidente, e desculpe-me pelo entusiasmo ter excedido em 2 minutos e 45 segundos o tempo regulamentar.